Olá, graça e paz. Espero que todos estejam bem na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer em especial a Deus, por ter o privilégio de falar uma palavra, fazer uma reflexão na palavra do Senhor. E agradecer o André, que me formalizou esse convite. Amém. E a você que vai ouvir, que vai se permitir sentir a presença do Espírito Santo. A reflexão que eu tenho para fazer com vocês está em 1 Reis 18, a partir do versículo 19, que diz assim: Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. E então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal mantenham um deles, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus. E eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo, este que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Esse é o contexto que nós vamos fazer uma reflexão. E eu queria dar um tema para essa reflexão. O tema dessa reflexão é coragem para realizar o extraordinário. E por que coragem para realizar o extraordinário? Observe que o contexto que nós lemos aqui na palavra de Deus, na reflexão de 1 Reis 18, e o versículo 19 ao 24, você vai perceber que Elias, o profeta de Deus, ele faz um desafio. Ele desafia os 850 profetas, 450 de Baal e os 400 de Azerá. Ele por si próprio, eu não vejo em nenhum momento a Bíblia dizer que Deus pediu para que ele fizesse isso. Mas acredito que ele foi encorajado a fazer essa reação. Então, eu queria que você entendesse que nesse tempo de pandemia, talvez o que está faltando para mim e para você é essa coragem. Então eu queria declarar a você o seguinte, que ninguém recebe coragem de Deus para avançar se não tiver ousadia de confiar primeiro nele. Então, veja, Elias tem essa coragem, essa ousadia, porque ele confia em Deus. E aqui fica nosso primeiro parâmetro. Por quê? Se você confia em Deus, com certeza você vai ter esse estímulo de coragem para poder agir. Elias demonstrou coragem no Monte Carmelo. Ele desafia esses profetas. E tinha os 850 profetas, mas tinha um povo que estava vendo. Imagine que corre a notícia de que um homem havia desafiado 850 profetas. Um profeta desafiou outros 850. Corre a notícia na cidade, todo mundo vai para poder assistir esse desafio. E então Elias demonstra a coragem dele diante dessas circunstâncias, diante dos falsos profetas. Essa atitude que Elias tem não é natural, não é comum.
Essa coragem, ela foi fornecida pelo Espírito Santo. E deixa eu profetizar sobre a tua vida nesse exato momento. Eu acredito que o Espírito Santo está te fornecendo coragem essa tarde, para você romper, para você avançar, para você quebrar alguns paradigmas na sua vida. Em nome de Jesus. A coragem que Elias recebe foi do Espírito Santo. Para quê? Para realizar algo extraordinário. Ei, Deus te chamou para realizar coisas extraordinárias. Foi Deus que te chamou. Preste atenção nisso. Escute. Existe uma pequena diferença entre ousadia e coragem. Ousadia tem mais a ver com as nossas palavras. A ousadia tem mais a ver com as nossas palavras. Enquanto a coragem tem mais a ver com as nossas atitudes. Entende isso? Olha só. A pequena diferença entre ousadia e coragem é o seguinte. Ousadia tem a ver com as nossas palavras, aquilo que eu falo. A coragem tem mais a ver com as nossas atitudes. É aquilo que você decide fazer. Então a coragem está associada ao agir. E aí eu queria compartilhar com você aqui na Bíblia. Em Ageu 2, e o versículo é o 4. Ageu 2, versículo 4. Eu quero compartilhar com você. Ageu 2, versículo 4. Porque estou dizendo coragem tem a ver com atitude. Então, vamos ver o que a Bíblia fala aqui em Ageu 2, versículo 4. Diz assim: no entanto, tenha coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Olha a direção que o profeta está dando. E eu queria usar esse versículo para declarar para você. Você que está me ouvindo. Coragem. Coragem, você que está aí, que se paralisou, que parou. Deus está dizendo coragem. 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 Coragem para se levantar, coragem para agir, coragem para decidir, coragem para não ficar paralisado. É a Bíblia que está dizendo para mim e para você. Coragem. Olha só, o Evangelho de João, capítulo de número 14 e versículo de número 12, diz assim o texto. Escute, é o texto que está dizendo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Jesus está fazendo uma afirmação para mim e para você. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, Jesus estava dizendo a um público, e quem sabe Jesus está dizendo hoje para mim e para você. Ele está afirmando e dizendo, isso é uma verdade. Ele está afirmando para você. Ele diz, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. É uma afirmação de Jesus. Sabe, enquanto você está paralisado, achando que nada está acontecendo, que as coisas não vão acontecer para você, Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para termos coragem, para agirmos, para decidirmos. A primeira lição que eu aprendo aqui, dentro desse contexto bíblico que está sendo usado o nosso amigo profeta Elias, primeira coisa que você precisa fazer, obedeça a Deus e ande em integridade. Obedeça a Deus e ande em integridade. 1 Reis 17, versículo 1 ao 5, eu leio com você. 1 Reis 17, versículo do 1 ao 5. Se você puder me acompanhar, isso vai ser muito legal. Olha o que diz. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos,
até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. E Elias obedeceu a ordem do Senhor, e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Veja o quanto é importante a obediência e a integridade. Elias vai lá, libera uma palavra que não é comum, não é natural, esse tipo de linguagem. Ele vai lá e declara: não vai chover segundo a minha palavra. Eu vejo o profeta bater no peito e dizer: não vai chover segundo a minha palavra. Depois ele vai ver no versículo 2 a direção que Deus dá para ele, o direcionamento que Deus dá a ele. Então você vai perceber o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Então observa comigo, querido, querida, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Você não conquista para se santificar, você se santifica para conquistar. Elias não foi conquistar para depois se santificar. Primeiro ele se preparou, ele se santificou para depois conquistar. O agir de Deus aconteceu pela disposição e a disponibilidade do profeta. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coragem, coragem. Segunda chave que eu aprendo nessa reflexão é: ande em fidelidade com a palavra de Deus. Faça essa pergunta para você: qual o nível de fidelidade que você tem com a palavra de Deus? Você tem cumprido? Você tem obedecido? Você tem se colocado à disposição? Sabe, esse tempo de pandemia, esse tempo que você está dentro da sua casa, o que é que você tem feito para chamar a atenção de Deus? O que é que você tem feito para transformar aquilo que na sua vida era insignificante para se tornar algo produtivo, algo real, verdadeiro? Eu declaro na sua vida essa lição: ande em fidelidade com a palavra de Deus. Olha só, temos um exemplo aqui dentro do primeiro livro de Reis ainda, no capítulo 18. Veja no versículo 36 e 37. Olha o que o texto vai dizer. 36 e 37. Olha só, o texto diz: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo para de volta para ti. Veja que o texto vai dizer que na hora do sacrifício, Elias tinha preparado o altar, restaurado o altar. Olha a fidelidade. Elias pega 12 pedras e restaura o altar. Elias se propõe, se coloca na posição. E sabe o que é interessante, amado? Eu queria compartilhar contigo. Se você puder cronometrar isso, coloque aí o cronômetro para você observar. Olha o tamanho da oração de Elias. Ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Grande a oração desse profeta, não é verdade? Perceba que a intimidade, a fidelidade de quem anda com Deus, ele se responsabiliza em cumprir a sua palavra. É disso que eu estou falando para você. É disso que eu estou te dizendo. A tua fidelidade, o andar com Deus em fidelidade, te leva a grandes conquistas. Deixa eu liberar isso sobre a tua vida. Sempre confie nas intenções do seu Pai Celestial. Sempre confie. Acredite no seu Pai Celestial. O que Ele tem para realizar na sua vida é algo grandioso. Aleluia. E uma terceira chave.
para essa reflexão, para que você possa vencer, para que você possa ter coragem para avançar, coragem para realizar o extraordinário. Talvez o extraordinário hoje seja o seu casamento. Talvez o extraordinário hoje seja o seu filho, sua filha. Talvez o extraordinário seja o profissional. Talvez a sua empresa que está parada. Talvez o extraordinário seja, aleluia, os seus pais. Consegue entender? E o Senhor está nos chamando a atenção para quê? Para que você tenha coragem para realizar o extraordinário. Elias não esperou uma palavra para tomar uma decisão. Elias viu que os profetas estavam influenciando outras pessoas a fazerem coisas erradas. Eles estavam levando eles a adorarem a um Deus que não era verdadeiro. E aí Elias entra e desafia. E a proposta de Elias é o seguinte, é dizer para eles o seguinte: até quando vocês vão cochear entre pensamentos? Entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, então adore a Ele. Se Baal é Deus, então sirva a Baal. Elias só queria trazer uma definição. E essa definição de Elias não partiu de um comum, de um senso comum, de algo natural. Só alguém que recebe essa ousadia do Espírito Santo para ter coragem de agir. Então, eu estou declarando que, em nome de Jesus, você receba essa ousadia, você receba essa audácia, essa coragem para se posicionar e fazer coisas extraordinárias. Tá entendendo? Essa tarde eu estou liberando isso para a sua vida e para a sua casa, para a sua família, para que você viva algo extraordinário ainda esses dias. Terceira chave que eu tenho para compartilhar com você é: vença o medo e o desconhecido para avançar. Você vencer o que está te paralisando. O que te paralisa nesse momento? São as crises emocionais? O que te paralisa é o medo? O que te paralisa são os conflitos? O que está te paralisando são os problemas na saúde? O que está te paralisando? E os desconhecidos? O que são as coisas desconhecidas que você não tem visto, mas que tem tentado te parar? Quais são? Quais são essas paralisações na sua vida? Eu quero te chamar e declarar sobre a sua vida, trazermos a existência. 1 Reis 19, versículo 3. 1 Reis 19, versículo 3. Diz assim: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, e deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. E foi para o deserto andando um dia inteiro. E aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Veja, Elias está com medo. O texto diz: Elias ficou com medo. E o que é interessante, um homem que acabara de fazer um grande prodígio, de invocar ao Senhor em sua oração, fogo descer do céu, consumir o holocausto e trazer vitória para Israel. Versículo 13, ele diz assim: quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Quem sabe essa tarde o Senhor está dizendo para você: o que está fazendo nessa caverna, Elias? O que você está fazendo nessa caverna, Elias? Deus está falando com você essa tarde. O que é que você está fazendo aí, Elias? Por que está escondido, Elias? A palavra que eu tenho para declarar para a tua vida essa tarde é coragem. Coragem. Coragem para viver as coisas extraordinárias da vida. Aleluia. Elias responde ao Senhor no versículo 14, ele diz: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo,
Derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoram a Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Está entendendo isso? Enquanto Elias achando que só tinha ele, que era o cara da cocada preta, não. Deus havia separado já 7.000 homens que nunca se prostraram para Baal. Ei, Deus quer te levar a grandes conquistas, amado. Deus quer te levar a você ser uma voz que está dando... Deus quer te levar a ser uma voz que vai determinar grandes conquistas na sua vida. Mas a pergunta para você essa tarde é: qual é a voz que você tem ouvido? Elias, quando sai na caverna, na entrada da caverna, ele ouve a voz de Deus dizer: o que fazes aqui, Elias? Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está sendo guiado? A voz que você está sendo guiado, a voz que você está ouvindo vai ser a voz que vai determinar os resultados na sua vida. Quem é o teu conselheiro? Quem é o teu mentor? Quem é as pessoas que você está seguindo? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? São essas pessoas que vão levar você a tomar decisões e vão te levar a resultados. São essas pessoas. Quem são essas pessoas? Quem é essa voz? Se for o espírito do medo que você está ouvindo, ele vai te paralisar. Mas se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, tenha certeza, você vai avançar e vai conquistar. Tenha certeza disso. Deus te chama para viver uma vida de coragem. Deus está te chamando para você se levantar, sair do comodismo. Deus está te chamando a você realizar grandes coisas, o extraordinário. Ei, essa mensagem de pandemia não pode te paralisar. Nós precisamos vigiar, precisamos estar ali nos lugares devidos que estão sendo estabelecidos, cumprir as regras que estão sendo como vigilância, mas você não pode deixar de ler, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de clamar, você não pode deixar de adorar ao Senhor, você não pode parar a tua vida, ei! Você não pode ficar com aquela música do Raul Seixas, o dia que o mundo parou, não! O mundo pode parar, mas o céu não parou. A porta do céu não fechou. Continuamos aqui, clamando. Pessoas estão vindo buscar. Deixa eu dizer, só essa semana aqui, 2 pessoas foram até a igreja e essas 2 pessoas aceitaram Jesus. Deixa eu dizer isso para você. Uma pessoa dessas, numa noite seguinte, ela me ligou dizendo que queria se suicidar, que era para me orar por ela para se suicidar. E se eu tivesse dito para essa pessoa: não, tá tudo parado, não vou falar com você, o que ia acontecer? Talvez essa pessoa estaria morta. Mas o Senhor, com as portas do céu abertas, trouxe consolo ao coração desse jovem. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele pôde vir no dia seguinte, eu orar por ele, e ele se reconciliar com Jesus, pedir perdão ao Pai, pelos pensamentos, pela atitude. E aí no dia seguinte ele já estava participando conosco nas lives, já estava falando, comentando. E aí eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp, sabe por quê? Porque o céu não parou. Você precisa ter coragem. Talvez existem pessoas no seu círculo de convivência que você precisa ligar, que você precisa mandar uma mensagem. Coragem! Que você precisa se levantar e liberar palavras poderosas. Elias não foi falar: Deus, eu vou lá falar para não chover e o Senhor liga aí no céu. Não, ele teve iniciativa. Coragem tem a ver com iniciativa, com ação, com atitude. Ousadia tem a ver com o que falo. Só falar não resolve, precisa ter atitude. Você precisa se levantar desse tempo de comodismo, desse tempo de estagnação. Ei, essas palavras maus não podem te paralisar. A mídia não pode te paralisar. Ei, deixa eu dizer para você, aqui está a fonte de coragem para a tua vida. Você precisa viver isso, você precisa comer disso, você precisa beber disso.
Você precisa liberar isso na vida das pessoas. Nós não estamos paralisados, nós não estamos paralisados. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Aleluia. Deus está te chamando para viver uma vida de coragem. Se levanta. O Salmos 27 e o versículo 1, ele nos ensina dizendo o seguinte: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Olha o salmista declarando: Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ei, eu e você precisamos entender. Aleluia. É Ele que está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo da permissão dEle. Tenha coragem. 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 E eu queria caminhar para concluir contigo. Essa tarde, não sei a hora que você vai assistir, a hora que você vai estar disponível para isso, mas escute, você precisa da coragem que o Espírito Santo, você precisa da coragem do Espírito Santo para avançar, para tomar decisões, para agir, para você realizar tudo que Deus deseja, tudo que Deus sonha com você. Você precisa dessa coragem. Tenha coragem para vencer a circunstância, amado. Tenha coragem para vencer o medo, tenha coragem para vencer o silêncio. Tenha coragem. Tenha coragem para vencer o desconhecido. Eu declaro na sua vida isso. O Senhor, a visitação do Senhor está acontecendo para que você se levante, para que você se coloque na posição, para que você tenha coragem. Ei, essa pessoa do lado que você vai levantar as suas mãos em oração por ela. Sabe o que a Bíblia diz lá em Marcos 16, 17? E os sinais seguirão aos que crerem. Não disse os pastores, não disse os evangelistas, disse o sinal vai seguir quem crê. E qual é o sinal de que crê? Ele diz que imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expulsarão demônios em meu nome e eles serão libertos. Ei, coragem. Coragem para ter ação, para ter atitude. Coragem. Eu declaro sobre a sua vida. Então nós aprendemos aqui nessa pequena reflexão 3 coisas importantes. Primeiro, obedeça a Deus e ande em integridade. Você precisa ser obediente e andar com uma vida reta. Como o Senhor disse para Abraão, que ele seja santo. Então, Deus estava convocando ele para andar no novo nível. Deus está te chamando para andar no novo nível. Segundo, ande em fidelidade com a palavra de Deus. Se você tem dúvida disso, olha lá em João 5,39. O que diz lá, pastor? Diz: examinai as escrituras, porque de mim elas testificam. E cuidai ter nela vida eterna. Olha lá. Você quer transformação? Você quer receber coragem? Leia, examine a palavra do Senhor. Você vai em Oséias capítulo 4, 6, você vai ver ele dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos se apropriar do conhecimento, nós precisamos beber dessa fonte de sabedoria. Deus quer fazer essa transformação na sua vida, mas você precisa do quê? Coragem. Você precisa de coragem. Terceiro, vença o medo e o desconhecido para avançar. Rompe hoje. É hoje que o Senhor está te levantando para você romper, para você quebrar todo o protocolo. Sabe? Aquele medo de pedir perdão. Sabe aquele medo de fazer. Aquele medo de... Já me frustrei muitas vezes, não quero mais tentar. Ei, o Senhor está te chamando hoje, coragem, para você vencer essa frustração, para você vencer esse diagnóstico, para você vencer as palavras que foram ditas na sua infância, para você vencer. Amém? Coragem. E aí eu termino lendo para você o que está em Jeremias 1,8. O que está em Jeremias 1,8 diz assim: Deus o trouxe aqui hoje para lhe dizer, profético, Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer hoje, coragem, não desista, eu estou com você. E a Jeremias 1,8 diz assim: não tenha medo deles,
pois eu estou com você para protegê-lo. Diz o Senhor. Eu vou declarar novamente sobre a sua vida. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Coragem. Eu quero orar contigo. Pai, é no nome de Jesus. Eu creio no poder da palavra, a palavra que restaura a esperança, a palavra que traz a existência, Senhor Deus Pai, o agir, o mover do Senhor. A palavra, Deus, que nos leva, Deus Pai querido, a refletirmos, a buscarmos, a nos posicionarmos, Senhor. Que essa tarde específica, Deus, que o Senhor, Pai, preparou para essa reflexão, possa ir de encontro ao coração dos teus filhos, filhas, aonde essa mensagem chegar. Que essa palavra de coragem, Pai, de encorajamento, possa trazer dentro das pessoas a esperança. Quando eu olho para Jeremias, capítulo 3, quando ele fala a respeito de... Quando ele descreve em Lamentações 3, no verso 21, ele vai falar do que lhe traz esperança. E que lhe traz esperança é que ele viu que o amor de Deus, a bondade do amor de Deus. E aí ele descreve no versículo 22 e dizer que a causa de nós não sermos consumidos era esse amor, essa bondade, é a misericórdia. Ei, eu estou declarando que essa misericórdia está aí na tua casa, está aí na tua vida, está aí na tua história, essa misericórdia. O amor de Deus está te envolvendo nesse tempo. Que você sinta essa virtude, que você sinta a manifestação do Espírito do Senhor te tocando, te tomando. Ei, em nome de Jesus, que seja renovado nesse momento, que você seja alcançado por essa presença, por essa nuvem, não porque eu estou falando agora, mas porque o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele está te dizendo para você ser encorajado, para você não desistir, para você não retroceder. Não está acabado. Se o inimigo tentou colocar um ponto final, o Senhor está pondo uma vírgula hoje. E essa vírgula está dizendo para você com propriedade: comece a escrever uma nova história. Comece a escrever algo novo para a sua vida. Em nome de Jesus, a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os seus pais, sobre o seu lar. Em nome de Jesus, eu declaro que todo tipo de enfermidade é neutralizada hoje. Todo diagnóstico contrário seja repreendido. Que o Senhor te encha de esperança, de convicção, assim como Elias foi cheio do Espírito Santo. Você também seja cheio do Espírito Santo e de uma presença incomum. Que os teus olhos